Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis ao Senhor vosso Deus. Andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés havia dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Silo, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Vindo eles para os termos pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos termos pegados ao Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor,
nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade, no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: Não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: Quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de o seguir, edificando o altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E assim Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram ao altar: Testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias.
E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas gerações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte às vossas tribos estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir sobre a boa terra, que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e o adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Josué capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito, com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram a vossos pais, com carros e com cavaleiros,
até ao mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como aos 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo,
cada um para sua herança. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Aos ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéia, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão,
para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matã, Matã, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Rezá, Rezá, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matã, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obede, Obede, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Farés, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Nacor, Nacor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jarete, este filho de Malaleel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus.